Estamos terminando um ano, o ano de 2025, um ano cheio de imprevistos no Brasil. Aconteceram uma série de coisas que nós muitas vezes nem esperávamos e a situação continua indefinida nesse 2025. Agora, esse é um ano também que, para mim, foi particularmente proveitoso com vocês, aqueles que me seguem, por ter possibilitado entrar nas redes sociais, poder conversar com vocês, aprender uma nova linguagem. Eu estou num aprendizado, apesar da minha idade, eu sempre me reinvento e sempre procuro aprender de novo. Para mim, esse início de ano, fim de ano, estamos aqui propriamente na transição, esse final de ano, para mim, é um ano particularmente importante também, porque eu acabei de publicar um novo livro. Eu aqui vou ter a liberdade de mostrá-lo para vocês, assim, rapidamente. Esse é um novo livro que saiu pela Top Books, Reflexões Filosóficas sobre a Guerra. E esse livro, vou dizer para vocês, saiu de um imprevisto. É como, sei lá, o nascimento que não estava no script. Não estava no script pela seguinte razão. Eu fui escrevendo, fui refletindo e me dei conta que poucas pessoas hoje pensam a guerra. Todo mundo quer falar de paz, mas não entende o que é a paz. É a paz ausência de guerra? Por que nós estamos falando propriamente dito? Como se as pessoas, ao olharem a guerra, dissessem, não, isso eu quero a paz. Isso é um sentimento moral. Eu te diria até uma questão de gosto. Não é a história da humanidade, não é como a história se constituiu. Então, eu me defrontei com a seguinte questão, que para mim é da máxima importância. Como pensar um acontecimento contemporâneo? Como pensar a invasão da Ucrânia pela Rússia? Como pensar a guerra de Gaza, a invasão de Gaza sobre Israel, a reação de Israel e a vitória militar estrondosa de Israel no Oriente Médio em geral, aí incluindo Líbano, Síria e Irã. Mas o meu problema não era apenas a guerra real. Era a guerra real, mas a guerra real é o seguinte, o que ela mostra? Quais são os conceitos? Então, eu fui me abrigar naquilo que é a minha formação, no que é a minha tradição. Eu sou um homem formado na filosofia clássica, quer dizer, eu não consigo nem pensar fora da filosofia, quer dizer, aí, para mim, isso já é uma segunda natureza. Às vezes eu penso como um hegeliano, às vezes eu penso como um kantiano, às vezes até como um leibniziano. São exercícios de pensamento. Aí eu me coloquei a seguinte questão, o que isso me serve no momento de pensar a guerra? Será que os filósofos têm algo a dizer sobre isso? Quais foram os pensadores que pensaram a violência sob a forma da violência entre os Estados? E aí, o que eu fiz? Eu fui ler Clausewitz. Clausewitz é um dos grandes teóricos da guerra. Mas antes de falar um pouquinho sobre Clausewitz, eu quero ainda fazer uma pequena introdução aqui, vocês me desculpem. No início do meu livro, eu utilizo a correspondência entre Freud e Einstein. Eles são os dois indagados a partir da seguinte pergunta: o que significa a guerra? E dois homens da maior inteligência, eles não têm respostas, eles não sabem o que dizer. E isso foi nos anos 30, depois da Primeira Guerra, não foi depois da Segunda, hein? Imaginem a diferença. Depois da Primeira Guerra, e eles se colocam a seguinte questão: ora, a humanidade ganhou um rumo completamente desconhecido, não estava previsto, e esse rumo desconhecido faz com que nós não tenhamos instrumentos conceituais para pensar a violência entre os Estados. Os dois reconhecem que estão perplexos. Isso é uma posição correta de dois grandes pensadores. Não mostrar a sua certeza, mostrar a sua perplexidade. Eles não têm respostas. O mundo europeu do século XIX e do início do XX desmorona. Desmorona na Primeira Guerra e, mais ainda, desmorona depois de Auschwitz. Como se pensar esses fenômenos? Então, a partir dessa indagação deles, eu resolvi pensar, ler os clássicos militares. Aí, ao ler os clássicos militares, eu decidi recorrer a Clausewitz. E Clausewitz é um pensador alemão da mesma época do Hegel, são contemporâneos. Viveram na mesma época e morreram praticamente no mesmo ano, 1831. E o que o Clausewitz coloca? Ele diz, eu sou um filósofo da guerra. Veja que coisa interessante. Eu não sou apenas um pensador da época. Ele era um general, mas ele não se apresenta como general. Ele se apresenta como um filósofo da guerra. Então, ao pensar a guerra, ele pensa a guerra do problema interestados, a relação entre os estados. E daí ele tem uma célebre frase que marcou praticamente toda a política posterior, onde ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Vocês já escutaram essa frase várias vezes, né? Ela está errada. Ele não disse isso. Ele disse, a guerra é a prolongação da política de Estado
por outros meios. Política de Estado, não é a política partidária, não é a briga entre clãs, é briga entre Estados. E depois ele utilizava a forma abreviada, a política por outros meios, mas ele se referia para a política de Estado. Então, por que ele é importante se nós quisermos pensar a guerra hoje? Porque a guerra hoje mostra precisamente essa política de Estado. Então, o continente europeu estava acostumado com o quê? Com a paz posterior à Segunda Guerra Mundial, que era uma falsa paz, não tinha paz. Um acordo das potências vencedoras que delegou para a União Soviética metade da Europa. E eles fizeram o que quiseram lá. Invadiram a Hungria em 56, a Tchecoslováquia em 67, um ferrenho regime comunista, continuou na Hungria, continuou ainda na Alemanha, com graus inusitados também na Polônia. Então, a violência foi justificada dentro dos Estados e ela foi não justificada entre os Estados. Por que a perplexidade que me levou a escrever esse livro? É porque esse mundo posterior à Segunda Guerra Mundial ruiu. Ruiu como? Não pelas guerras que se situavam na periferia. As guerras do Sudão, a guerra na Nigéria, a primeira guerra de Israel contra o Hamas, a primeira guerra contra o Hezbollah. Não, isso não alterou a geopolítica mundial. Agora está alterando lá no Oriente Médio. Mas naquele então não alterou. Por quê? O que alterava era a Rússia ter invadido a Ucrânia. Por quê? Porque a violência interestatal voltou para o continente europeu. E eles acreditavam que o continente europeu estava imune à violência. Por isso que os Estados europeus ficaram completamente desamparados. Eles não têm o que pensar. Hoje eles estão obrigados a pensar. Quer dizer, eles viviam sob qual proteção? O guarda-chuva americano, através da OTAN, os exércitos, as forças armadas deles, com exceção da França, que manteve uma potência média, a Inglaterra um pouco inferior. Para vocês terem ideia, a marinha inglesa hoje é 60 mil homens. Foi o maior império marítimo no século XIX e no século XX. Quer dizer, é um país que desaparece como potência militar. A França quer exercer uma influência que já não tem. Se você perguntar qual é o exército mais importante hoje, o francês ou o israelense? Acho que ninguém vai hesitar te dizer que é o israelense. Mas quais são as grandes potências militares? A China e os Estados Unidos. E a Rússia como uma segunda potência que é forte militarmente. Então, o continente europeu hoje e o mundo é obrigado a repensar a guerra. E é obrigado a repensar a guerra não apenas como ausência de paz, mas a paz como ausência de guerra. O que eu quero assinalar é que nós não podemos pensar a paz e lutar pela paz se nós não soubermos qual é o significado da guerra. E, portanto, esse meu livro está voltado para a seguinte questão: qual é o significado da guerra? Espero que vocês possam usufruí-lo com esse pequeno aperitivo que eu apresentei a vocês. Em 2026, feliz para todos vocês e que possamos trabalhar conjuntamente, possamos seguir dialogando. Então, para mim, é um prazer estar com vocês e um prazer desejar para vocês também um próspero ano novo.